Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui, esse pré-jogo de Vasco e Corinthians, né? Peço você deixar o likezão aí para ajudar a gente bastante, se inscreva no canal também para ajudar a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. E eu também peço que você comente e compartilha esse vídeo aqui, beleza, galera? A vinheta vai rodar, vai ser o tempo de você fazer isso tudo e a gente volta com todas as informações do nosso gigantesco. Então, galera, a vinheta rodou rapidinho aí, né? Deu tempo de você se inscrever e também curtir esse vídeo, comentar, vai comentando de acordo com o que a gente vai falando aqui. Eu peço para você ficar até o final desse vídeo, que você possa acompanhar aí as notícias do nosso gigantesco. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos falar desse jogo aí, né? Importante para o Vasco, já teve alguns resultados também, enfim, vamos estar passando tudo isso e muito mais para vocês aqui, né? Vamos começar pela tabela do campeonato, gente, que começou ontem, né? Quer dizer, teve rodadas ontem, na verdade, né? Teve rodada ontem e, rapaziada, Botafogo deu uma pipocada, né? Não que não seja esperado, mas o Botafogo deu uma pipocada, né? Vou estar passando para vocês aqui os resultados de ontem e a posição da galera que jogou ontem também. Vamos lá, galera. Botafogo empatou com Vitória no Engenhão, né, lá no Newton Santos em 1-1. O Atlético Goianiense venceu, o Atlético Goianiense perdeu para o Palmeiras, né, por 1-0. Seria bom se tivesse vencido o Botafogo ia estar melhor, né? Mas enfim, o Palmeiras venceu e assumiu a liderança do campeonato, né, por conta disso, né? No Alfredo Scioli, o Juventude empatou com o Cuiabá e depois, para fechar a noite, o São Paulo empatou com o Atlético Mineiro, né? O Galão da Massa. Com isso, galera, hoje às 16 horas tem no Beira-Rio Internacional Red Bull Bragantino. Na Fonte Nova tem Bahia e Atlético Paranaense. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians. Depois, no Maracanã, na terça-feira, tem Fluminense e Criciúma. Na terça-feira, no Castelão, tem Fortaleza e Flamengo. E depois, no Mineirão, para encerrar a rodada, Cruzeiro e Grêmio. Essa é a rapaziada que tá ali fazendo a 35ª rodada. Com isso, galera, essa 35ª rodada foi o seguinte: o Palmeiras passou o Botafogo em número de vitórias, tem a mesma quantidade de pontos, 70 pontos, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais, então tem 21 vitórias e o Botafogo tem 20 vitórias. Então o Palmeiras passou o Botafogo, né, ali, agora está liderando o campeonato dessa reta final de novo, né? Fortaleza 64, Flamengo 62, Internacional 62, São Paulo 59, Cruzeiro 47, Bahia 46 e aqui tá a parada do Vasco, né? Corinthians 44, Atlético Mineiro 44, Vasco 43. O Vasco venceu hoje, precisamos vencer hoje de qualquer jeito. Nós passamos os dois, Corinthians e Atlético, apesar que se a gente empatar também, né? Mas mesmo assim, a gente precisa dessa vitória hoje aí para poder dar um alívio, né? Dar um alívio aí pra gente se livrar dessa parada aí de ficar brigando aí com eles aí, pra gente garantir a nossa vaga logo na Sul-Americana. Não acho que vai dar pra gente ir pra pré-Libertadores, não, tá sendo bem sincero com vocês, né? Mas enfim, né? É isso, por enquanto é isso. O Vasco vai enfrentar o Corinthians, né, mais tarde, lá na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, né, transmissão da TV Globo e também do Premier, e com isso, né, vai estar abrindo aí a TV aberta, né, para o Rio de Janeiro e parte da rede, vai estar algumas áreas aí
não pegando o jogo do Vasco, se não me engano é o Sul e o Nordeste, eu sei. Vai estar pegando aí alguma parte aí da rede da Globo, né? Depois o Vasco, né? Falando agora da partida, né? Do retrospecto dos dois times. O Vasco, entre Vasco e Corinthians, teve 126 jogos, né? 36 vitórias do Vasco, 36 empates e 54 vitórias do Corinthians, né? São a média aí de 29% de aproveitamento do Vasco, muito baixo pra gente, né? O Corinthians é um time que eu particularmente eu detesto com força, né, cara? Com muita força, na verdade, né? E é um jogo sempre muito complicado. A gente venceu a primeira partida, né, do Campeonato Brasileiro, né, no jogo em casa a gente venceu por 2-0, né? Me esqueci até de quem foi os gols, mas a gente já venceu, né? Esse ano o Corinthians, né? Tiramos essa nhaca de não vencer o Corinthians há muito tempo. Conseguimos vencer aí e passamos, quebramos esse tabu aí. Tomara que a gente consiga quebrar o tabu desse 17 anos que a gente não vence eles lá em São Paulo, né? Vamos torcer para que isso aconteça hoje, né? Com isso, galera, o Vasco, que já está em São Paulo, obviamente, se preparou no dia de ontem, na parte da manhã, na tarde viajou, na parte da tarde, perdão, na parte da noite já viajou. Minto, preparou na parte da manhã e à tarde já foi para São Paulo, né? E isso, chegando em São Paulo, já foi recebido aí por alguns torcedores e já foi pro hotel para poder, né? As malas, essas coisas todas que a gente já sabe como é que funciona, né? E hoje, né, vai ter somente ali uma projeçãozinha para a gente poder partir para esse jogo. Jogo complicado, jogo difícil, que a gente precisa vencer. Vamos encontrar aí o falastrão do Ramon Dias, que não deve ficar, tá? Não deve ficar no Corinthians, sendo bem enfático nisso. Ele não deve ficar no Corinthians, né? Mas a gente precisa dar uma resposta para ele, na minha opinião. A gente precisa, principalmente, de jogadores que foram ofendidos, na minha opinião, foram bem ofendidos aí pelo Ramon Dias, dizendo que o elenco deles é melhor que o nosso. Não que, cara, eu não vejo muita diferença entre os dois times, não, né? A não ser o Garro ali que tá jogando bem, mas fora isso, eu acho que dá pra gente vencer, né? Mas enfim, o Ramon Dias, né, vem aí com a seguinte escalação pro Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, José Martínez, Alex Santana, André Carillo e Garro. Na frente, Thales Magno e Romero, né? Então, esse deve ser o time que o Ramon Dias deve colocar a campo para enfrentar o nosso gigantesco, né? Já o Rafael Paiva fez algumas modificações, né, na equipe, e pode vir com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura volta, né? Até porque o Matheus Carvalho está suspenso, mas não deveria nem ter saído. Hugo Moura volta à posição e vai jogar junto com o Galdames. Paier ou Coutinho, Leandrinho ou Emerson Rodrigues, Maxi Domingues e Verrete, ou Puma também, né? Deve ter que ver quem que vai entrar aí nesse time aí. Eu acho que ele vai com Leandrinho e Puma Rodrigues nas pontas, né? É a minha opinião. Eu acho que ele vai fazer, pelo tudo que a gente viu durante a semana, eu acho que ele vai arriscar aí com o Puma Rodrigues e o Leandrinho, um em cada ponta, né? Vamos ver o que vai dar aí. Acho que eles vão jogar de ponta invertida, né? Mas enfim, vamos esperar para ver. Eu só peço que o Rafael Paiva não invente, pelo amor de Deus, né? Porque a gente precisa vencer esse jogo, e vencer pra gente significa dar um salto muito grande na tabela e pensar aí, né, garantir uma vaga no Sul-Americano e começar a pensar numa vaga de pré-Libertadores, que já não vai ser G8, né? Não vai ser G8, eu acho. Não vai ser G8, né? Por conta do... Vai ser G9, perdão. Por conta do Cruzeiro que perdeu ontem a Sul-Americana. Mas enfim, vamos pensar no Vasco. Tomara que o Vasco faça uma boa partida hoje, a gente consiga de alguma forma fazer um bom resultado e voltar de lá com os 3 pontos.
Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Tomara que seja com a vitória do nosso gigantesco. Beleza? Ótimo domingo a todos. Que Deus nos abençoe. Ótima semana. E tamo junto. Valeu!